pessoal, tudo bem? Meu nome é Valéria Cita e nós estamos no episódio número 3, Histórias sobre a Índia. Eu e o Paulo estamos muito felizes porque nós estamos recebendo vários desenhos de crianças e adolescentes sobre a nossa história. Então, no episódio número 1 e no episódio número 2, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá porque tá muito legal. Nós contamos um pouco sobre quando a gente saiu do Brasil, o que aconteceu lá no aeroporto, porque nós falamos que a gente é missionário de luxo. Por que será, hein? Dá uma olhadinha lá no episódio número 1. E no episódio número 2, nós contamos quando nós chegamos na Índia, o que as crianças tinham preparado para nós, porque nós fomos morar num orfanato. Então eu expliquei um pouquinho sobre o que é passaporte, o que é visto, o que é um orfanato. Falei o nome da cidade onde nós estávamos, que é a cidade de Calcutá. Enfim, contei bastante coisa. E agora, no episódio número 3, tô assim bem ansiosa para contar para vocês o que aconteceu quando nós acordamos no outro dia. Na verdade, não foi o outro dia. Sabe por quê? Lembra que eu falei sobre fuso horário? Então, fuso horário é a diferença de tempo de um país para o outro. Eu até dei o exemplo lá no episódio número 2. Se aqui no Brasil é 4 da tarde, então na época nós estávamos à frente, mais ou menos umas 10 horas. Aí a gente vai contando. 4 da tarde, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da noite, 11, meia-noite, 1, 2 horas da manhã. E foi isso que aconteceu. Nós chegamos no orfanato e até a gente descarregar as malas, ver lá o que as crianças tinham preparado para a gente na casa. Nós tomamos um banho e nós fomos dormir mais ou menos umas 4 horas da tarde, porque a gente estava muito cansado. E para nós, na verdade, 4 horas da tarde de lá da Índia, não era 4 horas da tarde, era 2 horas da manhã aqui do Brasil. Então a gente estava muito, muito cansado. E aí dormimos, só teve um porém. Quando as crianças foram dormir, nós acordamos. Porque a gente acaba trocando o dia pela noite, quando a gente está nessa história de fuso horário. E aí nós acordamos assim à noite, como se fosse de manhã. E o Paulo e eu começamos a organizar as nossas malas, organizar as coisas que nós tínhamos preparado, alguns bilhetes para alguns professores que nós tínhamos falado por telefone antes de ir para lá. E organizamos tudo, ficamos praticamente a noite inteira acordados, porque a gente não conseguia dormir por causa do fuso horário. Enfim, e aí quando as crianças estavam despertando, nós fomos dormir, porque a gente estava cansado de novo. E aí o fuso horário é assim, a gente vai se acostumando pouco a pouco. Enfim, depois de 1 dia e meio, que a gente já estava assim mais acostumado com o fuso horário lá da Índia, nós acordamos de manhã lá, no horário certinho de lá. E a gente ouviu um barulho assim, como se fosse uma buzina. Com o passar do tempo, a gente percebeu que eram algumas pessoas, alguns vizinhos nossos lá do orfanato, que faziam um culto diferente. E aí nós acordamos com essa buzina, levantamos, comemos aquele pãozinho lá que as crianças tinham preparado, tomamos um pouco de leite e saímos para passear, para ver como era o orfanato. E nós fomos na padaria que tinha, fomos visitar onde as crianças dormiam, que era o dormitório deles. Mas o que mais chamou a nossa atenção, no primeiro dia, no nosso primeiro passeio lá naquele orfanato, foi o sorriso das crianças. Todo o tempo eles estavam sorrindo. Alguns começaram a acompanhar a gente, porque eles não conheciam a gente não tinha sido apresentado ainda, porque a gente só estava dormindo, de tão cansado que a gente estava. E aí as crianças começaram a fazer um grupinho assim, acompanhando a gente. E sabe o que eles foram mostrar para nós? A horta. No meio lá do orfanato, então tinha um prédio
assim, bem grande, onde eles moravam. Em cima eram os dormitórios das meninas, embaixo era o dormitório dos meninos e tinha a padaria e o lugar onde eles comiam também, e a cozinha. E em frente, assim, desse lugar, desse prédio, tinha uma horta enorme assim. E aí eles explicaram pra gente que a horta era dividida em pequenos quadradinhos. E a gente começou a observar, olha, não é verdade que é dividida em pequenos quadrados? Cada quadrado era de responsabilidade de uma das crianças. Olha que legal isso! Você já experimentou fazer uma horta? Ou nem que seja uma hortinha pequenininha com algumas ervas, alguns temperinhos? Lá, as crianças comem o que elas plantam. Então tinha plantação de batata, de tomate, tinha de mandioca, tinha de alguns vegetais que a gente não conhecia, não sabia o nome, porque era específico de lá. Enfim, o que mais chamou a atenção da gente no nosso primeiro passeio lá na Índia foi o sorriso das crianças e aquela horta que eles mostraram para nós, enorme, mas dividida em quadradinhos, porque era um quadradinho para cada criança. Então, fica aí o desafio para vocês, ó, manda aqui, tá bom? Nesse telefone, nesse número de WhatsApp, o seu desenho do sorriso das crianças passeando com a gente e essa horta diferente. Um abraço para vocês, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!